mas hoje encontrei você. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta
e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que esta noite de fraternidade seja coroada de felicidade. Ó meu Jesus, ouve oração, joia de luz no meu coração. Aranha, 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 Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. Dorme, meu bom menino, dorme nos braços de Deus. Sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Olha, Jesus menino, ele está sorrindo. Olha, meu pequenino, ele quer te abraçar. Dorme, sonha, dorme, meu
bom menino dorme nos braços de Deus. Sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Olha, Jesus menino, ele está sorrindo. Olha, meu pequenino, ele quer te abraçar. Dorme, sonha, dorme. Cruza grosso, irmão querido, bom semeador, teu caminho tão florido esplende amor. Entre aplausos de alegria vibramos nós ao ouvirmos nessa noite a sua voz. A vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos sua luz. Mensageiro de bondade, envolto em luz, semeando a caridade que a Deus conduz. Bendizemos sua presença, bondoso irmão, alegrando a nossa crença e o coração. A vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos sua luz. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes bem meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, segues todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, ouves o que eu vou dizer. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu
eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Com Jesus me ensinaste a amar o meu irmão e que a felicidade só se alcança com perdão. Deus, tu me legaste a vida, paz me deste ao coração. Quando penso estar perdido, tu me estendes tua mão. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós.
quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Muito bom, né? Obrigado. Obrigado. Para quem chegou aqui a primeira vez para substituir todo tímido, olha aí como se revelou. Obrigado. Muito bom. Boa noite a todos vocês. Depois do ambiente desse, assim, preparado com uma música tão gostosa, né? Um timbre tão gostoso, que traz paz ao nosso coração. Vamos aproveitar esse momento e sempre pensando no nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre por excelência, o nosso amigo de todas as horas, em especial das nossas horas mais difíceis. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós. O teu reino de paz, de amor e de bondade. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos. Em especial, todo aquele que aguarda o nosso perdão. Reconhecendo a Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. A palestrante da noite, a nossa irmã Stephanie Fondos, ela sempre vem nos prestigiar com a sua palestra, ela sempre traz boas reflexões sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus, e hoje ela vai nos falar sobre a mediunidade. Aproveitemos o máximo, uma boa palestra a todos vocês. Muito obrigada, querida. Boa noite a todos. Eu quero começar expressando aqui a minha sincera alegria de poder me juntar a vocês nos trabalhos dessa noite. Posso ir um pouquinho para cá, um pouquinho para ali, que não compromete? Estou perguntando, porque como é feita a gravação e é transmitido, né? Eu não vou atrapalhar. Mas depois de toda essa harmonização musical do nosso querido companheiro Paulo Cordeiro, né? E essa prece maravilhosa da nossa amiga Margarete, a gente já está naquela frequência boa. E é uma alegria de verdade para mim poder me juntar a vocês desse trabalho maravilhoso do Ismênia de Jesus, que começou, claro, quando vocês aqui adentraram, quando nós aqui adentramos,
E aí, nesse momento do nosso encontro, eu quero aproveitar para a gente falar a respeito de mediunidade. Porque nos desafios contemporâneos que a mediunidade tem, nós, enquanto espíritas, temos que buscar ter esclarecimentos para evitar equívocos. Então, nós temos que tratar a mediunidade com mais naturalidade e de uma forma mais clara, e também compreendendo os esforços que a espiritualidade das esferas mais altas fazem para nos manter no bem, na nossa mediunidade. A primeira coisa que eu vou fazer é uma pergunta, e aí só levanta a mão quem achar que sim. Quem aqui é médium, levanta a mão. Tá bom, eu vou olhar para cá. Quem aqui é médium, levanta a mão. Vamos começar puxando Kardec. Livro dos Médiuns. Então, é uma das 5 obras, né, básicas da doutrina espírita. Lá no capítulo 14, item 159, Allan Kardec nos diz o seguinte: toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Veja, não é mais ou menos, tá? Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Questão, item 149, capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Isso significa dizer que todo homem é médium, ou seja, todo espírito encarnado, todo ser vivo é dotado de mediunidade. Então eu vou perguntar de novo, quem aqui é médium? Todos somos médiuns. E segundo a explicação de Kardec, mais ou menos. Não vou entrar muito nesse quesito, porque não é o objetivo da nossa conversa dessa noite, mas esse mais ou menos vai depender do tipo de mediunidade, de como cada um vai desejar ou vai se dispor a desenvolver a sua mediunidade, e aí a intensidade dessa mediunidade. Por isso que ele fala para a gente que é mais ou menos. Mas, espíritas, nós temos que já entender que a mediunidade é um dos recursos, aliás, o principal deles, que nós utilizamos para o nosso enriquecimento espiritual. Porque senão a gente cria aquele equívoco de dizer assim, nossa, você sabia que fulano de tal é médium? Tchan! Fica aquela coisa meio misteriosa, né? Aquele poder. O poder do fenômeno mediúnico é inerente a todo homem e nós temos que utilizá-lo com a máxima consciência e responsabilidade. Por quê? Porque é a partir da nossa mediunidade que nós criamos conexões. Então eu vou trazer a partir de agora algumas informações ditas para nós pelo André Luiz. No livro Evolução em Dois Mundos, e o título já dá um spoiler, né? Evolução em Dois Mundos. Do que será que André Luiz fala? De como funciona, tem sido a evolução nas duas dimensões, física ou material e espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, e o título desse capítulo fala Almas e Fluidos. André Luiz nos diz que a mediunidade, ela é alimentada, ela é abastecida por um fluido vivo. Portanto, a mediunidade é alimentada, ela é abastecida por um fluido vivo. Aí lá nesse mesmo capítulo 13, tem a parte em que ele especifica o que seria aparentemente esse fluido vivo. Então eu vou ler para vocês, tem bastante palavras difíceis, mas eu juro que eu vou traduzindo e eu prometo que a gente vai se achar junto, a gente vai entender. A respeito de mediunidade, André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, nos diz o seguinte, a respeito de fluido vivo. No plano espiritual, o homem vai lidar mais diretamente
com um fluido vivo e multiforme. Multiforme a gente sabe que é aquele que assume qualquer forma, né? Tem várias formas. Então, no plano espiritual, ou seja, na dimensão espiritual, aquela que não é, a gente não vê, a gente não toca, a gente não ouve, mas a gente sente, né? Então, no plano espiritual, mas vai lidar mais diretamente, veja, com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável. Estuante, gente, é aquilo que verte, como uma fonte que jorra. Inestancável é aquilo que não estanca, que não para nunca. Então, definição de André Luiz, no plano espiritual, o homem vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma. De vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana. Então nós, no nosso processo vitalista de mediunidade, absorvemos uma parte do fluido cósmico, tá? E aí ele continua dizendo assim, em processo, pela mente, tá, gente? Em processo vitalista, semelhante à respiração. Num processo vitalista semelhante à respiração. Você manda o seu pulmão respirar? Você tem consciência assim, não, agora eu vou respirar, agora eu vou parar de respirar. É um processo vitalista e automático, né? É um processo natural. Então, semelhante à respiração. Pelo qual, dentro desse processo, né, a criatura, ou seja, o homem, assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmo. Então, a gente absorve uma parte desse fluido, né, que é emanado pelo Criador, por Deus, que está distribuído em todo o cosmo. E aí, presta atenção nessa palavra. Transsubstanciando-a. A gente transsubstancia essa matéria sob a sua própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Então a gente absorve esse fluido cósmico mentalmente e a gente transsubstancia. Gente, transsubstanciar é diferente de transformar. Quando você transforma, você muda de forma. Quando você transsubstancia ou você transmuta, você muda de modo, de estado. Já entenderam aí uma certa diferença? E aí, sob a sua própria responsabilidade, o homem, então, altera a criação. Lembra daquela frase de Jesus? Vós sois deuses. Nós, seres encarnados, a partir do nosso processo mediúnico, a partir das nossas mentalizações, nós então materializamos, manifestamos, e aí a gente altera, a gente influencia a criação. Ou seja, as pessoas, as realidades, os mundos, os ambientes com os quais nos relacionamos. Então, essa é uma explicação de André Luiz de o que é esse fluido vivo. E, segundo ele, a mediunidade precisa ser alimentada. O que a gente tem que entender é que no planeta Terra, todo organismo vivo precisa de alimento para estar vivo, para se manter vivo, né? Então precisa ser alimentado. Aí existe no planeta duas formas de alimentação. Eu vou falar dois nomezinhos bem difíceis, não precisam decorar esses nomes, nem lembrar. Existe a alimentação chamada heterotrófica, que aí no caso é o homem, somos nós. Sabe o que é o heterotrófico? É aquele que precisa pegar o alimento externamente para se abastecer. Então, o homem, ele adquire o alimento externamente. Então, ele é heterotrófico. Já existe um outro tipo de alimentação, isso a gente está falando de matéria, tá, gente? A gente está falando de organismo vivo, ainda no campo material, físico. Existe uma outra categoria chamada autotróficos. Os seres vivos autotróficos são aqueles que não precisam adquirir externamente, eles mesmos processam a sua alimentação. Exemplo, agora todo mundo vai voltar para o ensino médio. Lembra da fotossíntese que a plantinha faz? A árvore é heterotrófica, sua plantinha é heterotrófica. É autotrófica. Porque o ser autotrófico, ele produz a própria energia. Vamos continuar um pouquinho essa aula de biologia. Vamos relembrar lá no ensino médio.
Qual é a cadeia mesmo? O que a plantinha precisa para fazer a fotossíntese? Ela puxa a água, lembra? Vocês estão lembrando agora, hein? Puxa a água do solo, H2O. Absorve o gás carbônico da atmosfera, CO2. E aí, o que vai fazer acontecer o processo? A luz solar, ou fóton, né? Então, observe, ela absorveu H2O, ela absorveu o gás carbônico, né, o CO2, e com o auxílio do fóton, ela vai, então, transubstanciar. E o que ela precisa, tem um outro elemento que ela precisa para fazer essa fotossíntese, essa transubstanciação. É a bendita da clorofila. Lembra da clorofila que fica ali na base, ali na folhinha, na derme da planta? Então, ela precisa fazer a fotossíntese. Depois, no final desse processo todo, para ela se manter viva, nutrida, o que resta? Resta justamente aquilo que a gente gosta tanto, a glicose. No final, isso tudo se transforma, porque ela libera o oxigênio para o ar, para a natureza, lembra? Tanto que por isso que a gente fala que é bom ter planta, porque renova, né? Limpa o oxigênio, e limpa mesmo, porque então ela devolve o oxigênio, né? Puro para a natureza, para o ambiente, e ela então retém, ela faz ali dentro daquele processo, no final ela tem a glicose. Que a glicose nada mais é do que o quê? Você sabe o que é glicose? Energia. Açúcar é energia, não é? E todo ser vivo precisa da energia. Para que eu fiz essa rápida aula de biologia? E quando a gente falar de André Luiz, a gente vai ter que ir um pouquinho para o campo da biologia, não tem jeito. Porque se as plantas fazem a fotossíntese, eu criei esse comparativo para a gente conseguir ilustrar mentalmente, porque a gente tem dificuldade de imaginar aquilo que a gente desconhece, como que funciona esse processo da mediunidade. Porque André Luiz diz também nesse capítulo que o processo da mediunidade inicia-se num processo chamado mentossíntese. Mentossíntese. Como é que vai ser as ondas eletromagnéticas que você vai emanar do seu corpo? Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós somos seres eletromagnéticos. Inclusive, é por isso também que nós somos chamados todos de médiuns. Independentemente até do espiritismo, porque a mediunidade não é uma faculdade de espírita. Mediunidade não é um recurso apenas para quem acredita em espíritos. Nós somos seres eletromagnéticos. A gente funciona por eletricidade e temos um corpo magnético. Então, a eletricidade vem do nosso espírito e o magnetismo do nosso corpo físico. Numa explicação bem básica, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas enquanto o nosso cérebro e o nosso coração funcionam, nós emitimos ondas eletromagnéticas. Vocês sabiam disso? Se não sabem, já fiquem sabendo. Nós emitimos energia, eletricidade com o nosso batimento cardíaco e com o nosso funcionamento cerebral. Por que eu falei tudo isso? Mentossíntese. Se a gente já ouviu, entendeu que André Luiz nos diz que a nossa mediunidade absorve, né, se alimenta absorvendo o fluido cósmico universal. Só para a gente também tentar visualizar um pouquinho o que seria esse fluido, que a gente sempre tem dificuldade, não é uma definição específica, mas para a gente entender. O que a gente tem mais de próximo para entender sobre fluido, por exemplo, é a água. Lembra da aguinha fluidificada? Então, se a gente pegar a água, por exemplo, ela aqui nesse momento no copo, ela está no formato cilíndrico, que é o do copo, não é isso? Se eu começar a despejar essa água devagarzinho aqui, ela vai continuar no mesmo formato ou ela vai mudar? Ela vai mudar, porque ela é multiforme. E se eu jogar aqui, ela vai fazer uma pocinha aqui ou ela vai começar a escorrer? Ela vai escorrer, porque ela é inestancável até que tenha uma barreira que apareça. E ela é estuante enquanto eu estiver jogando. Então, só para a gente entender, o mais próximo que a gente consegue visualizar desse fluido que abastece a nossa mediunidade, seria algo mais ou menos assim. Eu não estou dizendo que é a água, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas seria algo mais ou menos assim. Então, a gente absorve esse fluido. E aí, quando a gente absorve esse fluido, a gente transubstancia. E percebam que André Luiz nos fala que isso é o tempo inteiro.
Portanto, a gente exerce a mediunidade em graus diferentes, dependendo da pessoa e da sua mediunidade, o tempo inteiro. E aí, quando a gente exerce a mediunidade, na sequência, porque se a gente já aprendeu no Espiritismo que a gente emana um campo frequencial, eu emano e acontece o quê? Para por aí? Eu crio conexões. E aí, no capítulo 14 do Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala sobre simbiose espiritual. O primeiro processo é que eu transubstancio e frequencio. O segundo processo eu conecto. Conectei e começou a troca. Portanto, gente, mediunidade não é troca de ideias. Deixa eu mandar aqui uma mensagem agora para o meu amigo ali. Isso aqui é telepatia. Mediunidade é troca de forças. Mediunidade é troca de energias. O capítulo 14, que fala sobre simbiose espiritual, eu não vou ler o capítulo, mas eu busquei aqui para a gente só ter uma forma de entender melhor o que significa simbiose, segundo o dicionário. O dicionário diz para a gente que simbiose, na biologia, significa interação entre duas espécies que vivem juntas. Interação entre duas espécies que vivem juntas. Isso é simbiose. Ou uma associação íntima entre dois seres. Uma associação íntima entre dois seres. E aí esse capítulo 14, André Luiz fala para a gente de simbiose espiritual. Evolução em dois mundos. No mundo invisível ou no mundo espiritual, as coisas não se processam muito diferente do mundo material. É que a gente cria umas certas ilusões por falta de conhecimento. Porque você, encarnado hoje, não tem pessoas com as quais você tem afinidade e outras não? E com quais você mais convive e se relaciona? Com aquelas que você tem mais afinidade. Então, com quais pessoas você tem conexão? Quais pessoas vão te influenciar e quais você influenciará? Se você tiver com um problema sério, precisar de uma orientação, qual pessoa você vai procurar para pedir uma orientação? Aquela pessoa pela qual você não tem simpatia ou aquela pessoa pela qual você tem simpatia, relacionamento íntimo, confiança? Não é assim que a coisa funciona? Simbiose espiritual. Mentossíntese. Vamos fazer um paralelo com a fotossíntese. Se na plantinha ela precisa absorver a água, absorver o gás carbônico e com o auxílio do fóton, a sua... Da plantinha, acabei de esquecer aqui, clorofila. A sua clorofila vai processar essa energia para criar a energia. Fazendo um paralelo a isso, no processo de mentossíntese da nossa mediunidade, veja bem, a gente vai absorver o fluido cósmico universal. A gente vai ter a luz, lembra? Fóton, que a gente precisa, para fazer o processo de influenciação. O que vai determinar a qualidade da minha mediunidade? Qual é a minha clorofila? Moralidade. Se a plantinha precisa estar ali com a clorofila dela em dia, a gente tem que estar com a nossa moralidade mais ou menos calibrada, mais ou menos regulada. Por quê? Porque é a partir da minha moralidade que eu transubstancio, eu não mudo de forma, eu mudo de estado, esse fluido que eu captei. Ou seja, por mais que eu ore muito, por mais que eu faça as minhas meditações, por mais que o meu anjo guardião me auxilie, por mais que eu trabalhe no Ismênia de Jesus, se no momento da transubstanciação, as minhas escolhas, os meus comportamentos e a minha visão de mundo não tiver dentro de um limite ético de moralidade, qual tipo de mediunidade eu vou estar exercendo? A para mais ou a para menos? E aí a gente está falando nem de intensidade, está falando de qualidade. Para menos na qualidade. E só para fazer uma explicação que eu gosto muito a respeito de moralidade, porque toda vez que eu falo de moralidade,
É muito comum que a gente vá para aquele lugar assim, o certo e o errado. Moralidade não é exatamente a respeito do certo e o errado. A moralidade é a respeito da forma como você vê o mundo. Então eu vou dar rapidinho uma explicação da diferença entre ética e moral. Ética, gente, numa explicação bem básica, é aquele conjunto de regras que a sociedade estabelece, precisa estabelecer, para que se tenha um relacionamento possível e ordenado dentro da sociedade. Então, o que é ético ou o que não é ético é o que a gente sabe que seria o certo ou o errado. Então, assim, quando você está dentro da sua casa, tem você mais 5 irmãos, e aí na hora do bife são 5 bifes e você come 2, você foi ético? Alguém vai ficar sem o bife. É uma coisa tão simples, não é tão... Mas às vezes a gente não come 2. Aí você nunca comeu os 2 e deixou o irmão sem o bife. São escolhas. Então a ética é o conjunto de regras que a gente sabe que deve seguir. E a moralidade? A moralidade é o que eu escolho seguir. Então no momento em que eu falo, pô, vou dar aquele migué e vou comer mais um bife, ali eu estou exercitando a minha moralidade. Outro exemplo rápido de moralidade. Uma suposição, estamos aqui no Ismênia de Jesus, acabou a palestra, todo mundo foi embora, eu fiquei um pouco mais, de repente eu olho e tem uma carteira caída aí no chão. Aí eu abro essa carteira e tem R$1.500 lá dentro. Vou piorar um pouquinho a minha situação. Digamos que eu morasse de aluguel, estou com o meu aluguel atrasado. Eu vou ter bastante tentação do que fazer com essa carteira, sim ou não? Sim. O que eu decidir fazer é a minha métrica de moralidade. Então, a moralidade não é exatamente o certo e errado. Aí, tá bom, Stephanie, isso eu entendi. Mas então, o que eu sempre devo escolher fazer? Qual o melhor roteiro de regras de ética que nós temos hoje no planeta Terra? Evangelho de Jesus Cristo. Se a gente seguir o nosso padrão moral só pelos 10 mandamentos, já tá bom demais. E olha que os 10 mandamentos vão para complementar essa justiça. Mas lembra dos 10, aqueles básicos, não matar, não honrar pai e mãe. Eu costumo dizer que a nossa moralidade é tão baixa que a gente só não pratica o que dá cadeia, matar e roubar. Não deu cadeia, a gente está fazendo. Não é assim? Não falar mal, falso testemunho, mas não mentir. Fala a verdade, você não é mentiroso. Então vocês percebem, isso é sobre moralidade. Então as minhas conexões, elas vão estar diretamente mediúnicas. Todo meu exercício mediúnico vai estar diretamente ligado a tudo o que eu penso, a tudo o que eu sinto, de forma estuante e inestancável. Ou seja, o tempo inteiro. E aí, para a gente não restar dúvida, na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1986, deixa eu até confirmar aqui, olha que coisa interessante. Allan Kardec... março de 1868. Na edição da Revista Espírita de março de 1868, Allan Kardec apresenta um texto chamado assim, Infecções Fluídicas. Vamos só recapitular. André Luiz falou que a nossa mediunidade é abastecida por um fluido vivo. Então, tudo em nós funciona a partir de um fluido vivo. E aí, Allan Kardec nos traz um texto chamado Infecções Fluídicas. E olha que interessante o que ele diz nesse texto. Ele fala assim... Certas afecções, ou seja, afecções são doenças, tá? Enfermidades. Certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado crônico, não têm como causa primeira a alterações das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido que, a bem dizer, a desagregou, ou seja, esse mau fluido desagrega a molécula, perturbando a sua economia, o seu organismo. Então, em Infecções Fluídicas, está lá, edição de março de 1868, Revista Espírita, o texto de Allan Kardec nos falando sobre infecções fluídicas. Então, ele diz para nós o que a gente dentro do Espiritismo, na verdade, já sabe. Que toda e qualquer doença, mesmo sendo em alto grau de gravidade, e mesmo ela tendo um estado crônico, ela não teve uma causa primeira numa desorganização molecular. A causa primeira foi uma constância de um mau fluido. Ou seja, quando eu fico o tempo inteiro só resmungando e aquele monte de pensamento irritadiço, eu adoeço? Muito.
E quando eu fico guardando por muito tempo uma raiva, um rancor, um ranço de uma pessoa, eu adoeço. Infecções espirituais. E aí é o obsessor. Se o obsessor estiver ali, é porque você atraiu ele. Lembra que a gente só fica perto de quem a gente tem afinidade? Lembra que a gente só desabafa com quem a gente confia? Se é assim no mundo material, é assim só que com muito mais potência no mundo espiritual. E mediunidade é isso. Senão a gente corre um grande perigo de achar algumas coisas que nós não devemos mais achar, espíritas. Porque lembra que eu comecei dizendo que o espírita tem que entender que a mediunidade é um recurso para o seu enriquecimento espiritual. Nessa jornada, nessa existência, nessa oportunidade. Então, se a gente não tinha esse conhecimento, hoje nós já temos. Então, a gente não pode ter o equívoco, por exemplo, de pensar assim ou dizer assim. E se alguma pessoa trouxer essa informação para nós, tudo bem, vamos respeitar e, se possível, a gente vai esclarecer. Fala assim, agora eu entrei para o Ismênia de Jesus, agora eu sou médium. Você já era médium. Para o Ismênia de Jesus, você tomou a atitude de lá utilizar com propósito a sua mediunidade naquele momento específico para o auxílio do seu próximo e principalmente para o seu próprio auxílio. Porque toda vez que a gente trabalha, não é, Paulo, a gente recebe muito de volta. Né? Muito. Como dizia Chico, é o cano sujo. Quanto mais você trabalha, é a água que está passando para tirar um pouquinho da sujeira desse cano. Outro ponto importante que a gente se equivoca muito. Porque é o dirigente da mesa mediúnica que tem o controle da minha mediunidade. Não. O dirigente da casa espírita, o dirigente do trabalho mediúnico, ele vai te orientar. E você, quando estiver especificamente naquele momento, daquele compromisso, por exemplo, de um trabalho mediúnico específico, você vai estar num ambiente controlado. Mas não pense que é só ali que você está exercendo a sua mediunidade. Você exerce a sua mediunidade 24 horas do seu dia em todos os ambientes que você frequenta. Então você exerce a sua mediunidade na sua casa, você exerce a sua mediunidade no seu trabalho, você exerce a sua mediunidade no grupo pelo qual você participa, seja voluntário ou não. Em todos os momentos o homem exerce a sua mediunidade porque é uma faculdade inerente ao homem. E todo aquele que sente em qualquer grau, qualquer sensação que não seja material, por isso é médium. Entenderam a responsabilidade? E para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou rapidamente narrar aqui para vocês que eu trouxe 2 histórias que André Luiz nos conta no livro Nos Domínios da Mediunidade. Só para a gente contextualizar e entender, nos Domínios da Mediunidade são algumas histórias que André Luiz conta depois de desencarnado. Nós sabemos que André Luiz foi um médico aqui no planeta Terra, muito bom médico aqui, porém moralmente ele não fazia as melhores escolhas. Quando ele desencarna, ele passa por uma série de problemas e muito tempo depois ele então é encaminhado à cidade espiritual Nosso Lar, que todo mundo conhece porque tiveram os filmes, agora tivemos mais recentemente, né? Nosso Lar, os Mensageiros. Então a gente consegue mais ou menos visualizar isso. E quando André Luiz estava na cidade espiritual Nosso Lar, na condição de aprendiz, isso que é importantíssimo, porque chegando lá, todo o conhecimento dele de medicina não tinha nenhuma utilidade, porque lá era tudo muito mais avançado, e é muito mais avançado. Então, ele, na condição de aprendiz, vira e mexe, ele vinha para o planeta Terra, para a crosta terrestre, em processo de laboratório, de aprendizagem mesmo. Nesse momento específico, se eu não me engano, é o capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade. O que estava acontecendo, só para a gente entender? André Luiz veio até o planeta Terra na companhia de Hilário Silva, que era um colega seu que também era aprendiz, e Aulus, que esse era o orientador. Então, acabaram de chegar no planeta Terra para visitar um centro espírita, André Luiz, Hilário Silva e Aulus. A partir daí, agora, diz assim para a gente. Esse capítulo, gente, tem várias histórias. Eu só trouxe 2 para ilustrar o que a gente está falando a respeito de mediunidade, de simbiose espiritual e dessas coisas, tá? A primeira história, André Luiz diz assim para a gente, ó. Caía a noite. Após dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando ar fresco. Íamos para outro tempo espírita, em companhia de Aulus, segundo o nosso projeto de trabalho. Quando, de repente, tivemos nossa atenção voltada para uma enorme gritaria.
Então, André Luiz, Hilário e Aulus estavam seguindo para um centro espírita numa rua e, de repente, eles pararam porque estava tendo uma gritaria. 2 guardas arrastavam para fora de um restaurante barato um homem maduro, em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando e protestando. Então, era um homem bêbado de meia idade sendo tirado por 2 policiais de um bar barato. Observem o nosso infeliz irmão, nos indicou o orientador Aulus. Então, Aulus falou para André Luiz e para Hilário, observem esse homem, né? Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, como se um polvo estranho o absorvesse. Rapidamente, reparamos que a bebedeira alcançava os 2, porque se justapunham completamente um ao outro, exibindo ambos as mesmas perturbações. Simbiose espiritual. Conseguiram entender o processo? Então, era um homem sendo arrastado de um bar e eles conseguiram perceber, através da mediunidade deles, nesse processo de aprendizado, eles então perceberam que o homem era abraçado intimamente. Lembra o que é simbiose? Relação íntima com quem, relação constante com quem você tem uma relação íntima. Esse homem era abraçado por uma entidade de sombra, como se fosse um polvo, e os 2 estavam bêbados, porque é troca. Lembra que mediunidade não é só troca de palavra, mediunidade é troca de frequência. Aí essa foi a primeira história. A segunda história. Mal recomeçávamos a avançar, quando passou por nós uma ambulância em marcha vagarosa, sireneando forte para abrir caminho. Então eles continuaram e passou do lado deles uma ambulância. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos, a emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Então, do lado do motorista tinha um homem grisalho. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, havia uma entidade em roupagem lirial que lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Vou dar uma pausa. Então, vocês conseguiram entender. Do lado do motorista, tinha um senhor grisalho, de fisionomia simpática, porém preocupado, e abraçada a este senhor, tinha uma entidade com roupa lirial, aquela roupa branca, fluídica, que o abraçava e sobre a cabeça dele ele dispensava irradiações de uma luz prateada. Lembra do fóton? Lembram do fóton? É isso. Por isso que a gente sempre simboliza e coloca quando a pessoa, até no passe mediúnico, né? Aquele feixe de luz. Por que é luz? Por quê? Porque luz é energia. E a energia transubstancia para onde? Para mais luz e para mais energia. E aí ele continua dizendo assim. Interpelou Hilário curioso. Quem será aquele homem tão bem acompanhado? Então Hilário perguntou para Aulus. Nossa, quem será aquele homem tão bem acompanhado? Aulus sorriu e esclareceu. Nem tudo é energia viciada no caminho comum do planeta Terra. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Vamos prestar atenção nessa mensagem de Aulus. Nem tudo é energia viciada no planeta Terra. Se eu estou enxergando muita energia viciada, para onde é que eu estou olhando? Lembra que eu posso abrir minha janela para o pântano ou para o jardim? A gente tem que entender que nem tudo é dor, nem tudo é mentira, nem tudo é corrupção. Existem forças do bem, aqui onde nós estamos, na sua casa e onde você estiver. E aí a pergunta que Hilário faz na sequência, que é uma pergunta ótima, ele pergunta assim, mas ele é espírita? Ele perguntou, ele é espírita? Esse médico é espírita? Resposta do Aulus. Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador com um expressivo olhar de tolerância. Ele deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso que, por seus hábitos de ajudar o seu próximo, se fez credor
do auxílio que recebe. Entenderam? Ele deve ser um profissional humanitário que, por conta das suas... Lembra da história da moralidade? Lembra da história que a gente precisa da clorofila? Que é isso que regula? E aí a gente lembra daquela frase de Jesus: fora da caridade não há salvação. É sobre isso. Por isso que Aulos falou, então, provavelmente é por isso que ele se fez credor que ele se fez merecedor dessa companhia de luz que o auxilia. Não é porque ele é espírita, nem sabe se é a religião dele. De novo, quando a gente fica achando, cai de novo no equívoco de achar que, um exemplo rápido, no Brasil, no mundo hoje, nós temos aproximadamente 13 milhões de espíritas. Mas nós temos também 8 bilhões de seres encarnados. Então nós temos 13 milhões de espíritas e 8 bilhões de seres humanos encarnados. Nós já sabemos através do espiritismo que para cada um encarnado a gente tem em média de 3 a 4 desencarnados. Portanto, se a gente fizer uma conta por 3, nós temos 8 bilhões encarnados, 3 vezes 8, 24. Nós temos em torno da costa terrestre 24 bilhões de espíritos. Será que 13 milhões de espíritas estão com a missão de salvar e resgatar 24 bilhões de almas? Seria muita pretensão. Para a gente entender que a mediunidade não é uma propriedade da doutrina espírita. De novo, é uma coisa da natureza. André Luiz nos fala isso, Allan Kardec nos fala isso. E aí, continuando, ele diz assim, outra coisa muito importante, rapidinho, quero passar muito tempo, já estou passando, mas é rapidinho. Quando ele fala assim que a bênção de Deus recai sobre qualquer expressão religiosa, se nós pararmos para pensar só hoje, o Papa que acabou de assumir, né, Robert Francis, Leão XIV, ele é católico. Vocês imaginam a quantidade de entidades de luz que nesse momento emitem sobre ele luzes e fóton, porque ele leva o evangelho para quantos milhões de seres humanos no planeta Terra? E ele é católico. É disso que a gente tem que entender e perceber, para a gente ampliar essa nossa visão e não cair em alguns misticismos ou algumas armadilhas a respeito de mediunidade. Continuando, não satisfeito, Hilário pergunta assim, tá bom, ele não é espírita, mas nós podemos considerar que ele é médium? Qual será a resposta de Aulos? Certamente. É médium de abençoados valores humanos, principalmente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem. Lembra do fluido vivo, lembra da transubstanciação pela sua própria vontade para alterar a criação? Lembra dessa explicação lá do Evolução em Dois Mundos? É o que Aulos está dizendo aqui. Então ele é um médium de abençoados valores humanos, principalmente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados no amor pelos sofredores da terra. Então essa é a conexão mental que ele faz. E o que a gente tem que também entender, e agora eu juro que eu estou para finalizar, gente, todo esse processo se dá no poder da nossa mente. Lembra que o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento do nosso coração emite ondas eletromagnéticas? No planeta Terra, tudo funciona por ondas eletromagnéticas e tudo é energia. Albert Einstein afirmou isso para a gente. Essas informações são informações referenciadas pela ciência física clássica humana. É isso que a gente tem que entender. Porque senão a gente cai naquele equívoco de achar assim. Estou ali, por exemplo, dentro do meu quarto, tendo uma discussão com meu marido, e aí, de repente, uma lâmpada história, eu falo, aí, ó, o espírito obsessor está aqui do lado. Ele não está e não precisa estar fisicamente. Primeiro, quando você estiver mesmo dentro da intimidade do seu lar, com o seu filho, com o seu marido, com o seu irmão, tendo qualquer tipo de conversa, vocês não estão sozinhos. Vocês estão conectados a milhões e milhares de mentes. E não precisa a entidade estar ali do lado, não, ela não está. Porque essa conexão se dá mentalmente. Você pode desconectar, sim, a hora em que você transubstanciar o que você está sentindo e o que você está pensando. Então eu estou com muita raiva, eu sou espírita, eu tenho consciência, eu sei como aplico a minha mediunidade. Nesse momento eu vou respirar, nem que eu saia de perto, nem que eu tome um copo de água, nem que eu me silencie, porque eu vou transubstanciar a essência, o fluido que está em mim. Conseguiram entender?
Quer ver um exemplo disso? Nós estamos em Santos nesse momento. Se a gente pegar aqui o meu celular, ou qualquer celular que tenha conexão com qualquer rádio, e sintonizar uma rádio do Rio de Janeiro, nesse instante a gente escuta o que o locutor está falando lá no Rio de Janeiro. Ele está aqui sussurrando no nosso ouvido? Não, ele está lá. Mas ele conseguiu chegar aqui como? A sua voz chegou pela transmissão de ondas eletromagnéticas. E o que a gente transmite e capta o tempo inteiro? Ondas eletromagnéticas. Se para entender e escutar a voz do locutor, a gente precisaria de um aparelhinho para fazer essa codificação, qual é o aparelhinho que codifica no seu caso? Você. O seu cérebro, sua glândula pineal, a sua mente. Porque senão nós acreditaríamos que, por exemplo, Bezerra de Menezes, um grande médico, vocês imaginam a quantidade de casas no mundo que pedem o auxílio de Bezerra de Menezes? Já pensou se ele tivesse que ir para uma casa para outra, uma casa para outra? Uma onda eletromagnética de Bezerra de Menezes alcança milhões de almas no planeta Terra. Bastaria que ele lançasse um pensamento e captaria a mente de todos nós que estamos aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo Consolador. Porque a gente tem que ter um pouco de clareza. Como que Jesus, por exemplo, o governador do planeta Terra, faria para cuidar de todos nós? Se ele precisasse estar presente, mesmo que semimaterial em qualquer ambiente. Ele faz toda essa conexão através da mediunidade, através dessa força mental, dessas ondas eletromagnéticas. Tanto que, Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente encerrar, o Cristo Consolador, ele diz o seguinte para nós, olha que frase. Eu, jardineiro, percebe? Jardineiro. Cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Eu, jardineiro, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. É assim que Jesus nos conduz. E finalizando a última frase de Aulus, ele explica o seguinte para Hilário, para André Luiz e para nós também. Como nós vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos, se estendem por todos os lados e por todos os lados registramos a presença de faculdade medianímica, ou seja, mediunidade, que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna em que cada mente se localiza. Estudando e entendendo assim a mediunidade, nos santuários do Espiritismo com Jesus, nós observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, que é de utilidade geral e que, se sob a orientação boa e do bem, capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem, auxilia na evolução. Entendemos agora o que é mediunidade e como utilizar melhor a nossa mediunidade? Portanto, todos somos médiuns. E eu vou repetir para finalizar a frase que eu comecei. Nós temos que, como espíritas, entender a mediunidade de uma forma natural, clara e valorizando os esforços que os nossos anjos guardiães e todas as correntes espirituais avançadas fazem para nos manter no bem. Porque eles querem que a gente utilize a nossa mediunidade para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. E vai depender sempre da nossa escolha. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Perdão pelo horário e até a próxima vez. Obrigada, gente. Boa semana para nós. Obrigada. Pessoal, todas as nossas palestras ficam no YouTube, no Facebook, no Instagram. Essa é uma palestra que vale a pena assistir várias vezes. Há muitas informações e muitos aprendizados.